sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na TV Santa Cecília. Bom, hoje eu estou com o Dr. Flávio Braun Fiorda, ele é médico psiquiatra e também presidente da AME Santos, e hoje vai falar sobre transtornos mentais ou mediunidade. Bom, Flávio, obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate mais uma vez. E é um assunto que às vezes fica na cabeça das pessoas, né? Será que a pessoa que vê uma outra pessoa está tendo um transtorno mental, aquilo é mediunidade? É fácil fazer essa diferenciação ou não? Bom, Giovana, obrigado pelo convite de estarmos aqui discutindo esse assunto que as pessoas fazem muitas perguntas, né? Você sabe que na área da psiquiatria nem sempre 2 mais 2 é igual a 4, né? Pois é. Então nós temos uma formação nessa área onde desde a época da faculdade, da graduação, depois da nossa especialização, nós estudamos os transtornos mentais sempre como se fossem causa, problemas neurológicos, do sistema nervoso, dos neurotransmissores, doenças que seriam oriundas da parte genética. Então estudamos a ciência materialista. E está certo, estamos nesse caminho de uma maneira muito sensata, porque nós precisamos desenvolver uma tecnologia de um entendimento científico, medicamentoso, para aliviar as dores humanas, né? Os sofrimentos que as doenças mentais graves são enormes, porque a pessoa perde o seu convívio familiar, não consegue trabalhar direito, ela começa com pensamentos delirantes, persecutórios. Isso só para citar, por exemplo, a esquizofrenia. Mas temos várias situações na psiquiatria de intenso sofrimento, transtorno bipolar, as depressões, as fobias, as ansiedades. Agora, a gente tentando vincular a questão da espiritualidade no cuidado com o paciente e fazendo parte da Associação Médico Espírita de Santos, que é vinculada à Associação Médico Espírita do Brasil, nós estudamos os conceitos reencarnatórios. E tudo que está correlacionado perto dessa temática principal que a filosofia espírita estuda, a teoria da reencarnação, e como consequência a questão da vida além dessa vida, da pré-existência do nosso espírito, da pós-existência do espírito após a morte ou o desencarne do nosso corpo físico. E a questão também da possibilidade de nós aqui no plano físico interagirmos com o plano da espiritualidade. Então, por tudo isso que eu falei, temos muitos casos em várias situações psiquiátricas onde as pessoas referem sentir coisas onde somente elas estão sentindo, do ponto de vista de ouvir uma voz, ou de ver alguma coisa que ela diz que só ela está vendo, ou de sentir um mal-estar, uma angústia, um arrepio, uma vontade de chorar súbita, né, um corpo pesado. Então, pode ser sintomas emocionais, podem ser necessários medicamentos. E associando a questão da espiritualidade, nós acreditamos, sem fanatismo, com muito pensamento lúcido e racional, que pode haver também um contato, uma interferência, onde haja uma interface do plano espiritual no físico e vice-versa. A partir desse pressuposto, nós vamos conversar com o paciente, analisando caso a caso, com seus familiares, perguntando qual tipo de filosofia religiosa que aquele núcleo familiar tem, e sempre adequando a orientação técnica, médica, à linguagem daquele familiar, daquele grupo de pessoas, respeitando sempre as suas crenças. Porque talvez uma eclosão, né, de uma... Algumas pessoas chamam de surto, né? Essa questão de escutar vozes que não estão naquele ambiente ou ter uma visão de alguém que não está naquele ambiente. Às vezes pode, às vezes, ou dependendo do caso, a maioria, a família em questão pode não ser espírita. Sim, é muito comum. E não ter, assim, um conhecimento que explique essa causa. Exatamente. É fácil fazer essa abordagem? Pois bem, nós estamos ali para tentar aliviar as dores das pessoas. Em vários casos, é preciso medicamento, é preciso internação,
Uma pessoa que está num surto psicótico, ela não tem consciência do que está falando, do que está fazendo, né? É necessário uma atitude mais de intervenção, no caso de uma urgência. Até por questão de respeito à própria saúde da pessoa que está em risco. Num surto psicótico, a pessoa pode cometer um ato agressivo contra terceiros ou contra ela mesma. Então, eu preciso intervir, quase sempre em casos agudos, com um medicamento. Passado o momento de um surto psicótico, no caso da esquizofrenia, num surto psicótico que a pessoa pode ter na fase de mania do transtorno de bipolaridade, o transtorno de humor, passado essa fase mais de agitação psicomotora, de alteração de comportamento, etc., no momento adequado, onde o paciente e os seus familiares, que são mais calmos, e onde haja mais momentos de lucidez para aquela conversa mais calma, mais franca, eu vou entrar com essa questão da espiritualidade, sempre respeitando a religião alheia. Se a família, se o paciente me der um espaço para eu entrar com conceitos que o espiritismo me dá uma base teórica muito sólida, eu vou devagarinho explicando essa possibilidade daquela pessoa ter uma sensibilidade a mais, sem, no entanto, abandonar o tratamento médico tradicional, complementando com uma boa psicoterapia, complementando, por exemplo, com a sua atividade religiosa, complementando quase sempre também com alguma atividade, algum trabalho voluntário, sempre que for possível, para ir socializando aquele paciente, trazendo ele de volta ao seu meio familiar e social. Porque quase sempre ele fica afastado do seu trabalho, da família, das suas atividades como um todo. Então, nessa linha de raciocínio, isso vai variar muito de caso a caso. Mas sempre que o paciente me dá um espaço para eu entrar com esses conceitos e adequá-los ao seu jeito de entender e levar a vida, com certeza é o nosso diferencial. Uma outra questão também, né, com essa problemática, né, do transtorno mental, mediunidade. Existe a família que prefere que o transtorno mental, ainda que existente, seja tratado como mediunidade para que o seu familiar não seja taxado como louco, esquizofrênico, enfim, alguma dessas denominações da psiquiatria? Sem dúvida, né? Quando você precisa de um apoio médico da área da psiquiatria, muitas pessoas têm vergonha, ficam constrangidas, o que até um certo ponto nós entendemos. Mas é um tratamento de saúde como outro qualquer, né? As pessoas estão compreendendo que é um recurso de saúde, né? Mas também, por estudarmos o lado espiritual, nós não podemos entrar, digamos, num certo fanatismo religioso, nem no fanatismo espírita, porque boa parte das situações agudas na psiquiatria é necessário o uso de alguma medicação. Então, se eu levo o tratamento somente para o lado espiritual, sem o tratamento médico, psicológico, terapêutico adequado para aquele caso, daquela necessidade, eu estou inserindo num erro de conduta médica, né? Então, esse tratamento complementar sempre é visto como um alívio que pode dar um resultado positivo, desde que o paciente e os seus familiares aceitem, porque nada deve ser forçado, obviamente. E se o próprio familiar quiser levar só para o tratamento religioso, tem risco de piorar o quadro daquele paciente e não ajudá-lo de fato. Risco de vida até. Risco de vida até, com certeza, né? Então, todo esse lado de explicação para o familiar, que pode ser um complemento importante, mas não a condição sine qua non para aquele tratamento der certo, você está caindo no erro, caindo no 8 ou no 80. Então, a gente sempre oferece como terapia complementar. E vemos resultados bons. Por exemplo, pela água fluidificada, que o Espiritismo aplica muito, o passe, os estudos do Evangelho de Jesus, que são verdadeiros manuais de conduta, de equilíbrio humano, como viver melhor consigo mesmo, na sociedade, com os outros. As sessões de tratamento espiritual que chamamos de desobsessão. Então, existem tratamentos nessa linha que, com certeza, dão resultados práticos, que nós vivenciamos esses resultados práticos. Mas se só levarmos para o lado desse tratamento, vai faltar alguma coisa do tratamento tradicional
que também é importante para o equilíbrio de saúde. E falando no equilíbrio, o que fazer, né, como proceder no caso de famílias onde não se aceita a temática espiritual? Uma realidade extracorpórea, né, uma comunicabilidade entre mundos. Pois bem, outras religiões, que respeitamos a todas, porque na verdade são filosofias cristãs, né? O Espiritismo também é uma filosofia cristã, com esse diferencial, com a temática reencarnatória, etc., como você falou agora, nós vamos traduzir esse cuidar da sua religiosidade, da sua espiritualidade de pacientes com outras filosofias que não as espiritualistas, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma paciência. Sugerindo que aquele paciente estude mais a Bíblia, que ele frequente mais o seu culto religioso, seja a igreja católica, evangélica, muçulmana, não importa. O que importa é ela criar um vínculo com o bem, com o amor, com a caridade. Se possível, fazer algum trabalho voluntário dentro da sua crença, dentro da sua religião, de tal sorte que ela se sinta bem ajudando aos outros. E aquela velha máxima, né? Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a si mesmo, ajuda-te que eu te ajudarei. Então, nesse contexto, é um trabalho que vai, com certeza, socializar e colocar aquela pessoa no seu ritmo de vida o mais normal possível. Então, isso também é válido, independentemente da crença religiosa que a pessoa ou aquele familiar possa ter. E uma outra pergunta que também fazem muito, o uso da medicação interfere nas suas atividades religiosas? Bom, medicações nós temos vários. Calmantes, antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, anticonvulsivantes. O remédio certo, na dose certa, na hora certa, para o paciente adequado, com certeza só vai fazer bem. Aquele remédio exagerado, mal diagnosticado, mal terapeutizado, com certeza não vai ser um caminho para o equilíbrio, né? Agora, se o paciente toma algum tipo de medicação, de repente ele toma um antipsicótico, né? E ele tem muita sonolência com aquele remédio, então você vai ficar mais de olho, com cuidado naquele paciente, né? Agora, pacientes que tomam, por exemplo, antidepressivos, são remédios que geram o bem-estar emocional daquela pessoa, a médio ou a longo prazo. Não interfere na sua prática religiosa. Sendo católico, evangélico, espírita, isso não tem nenhum tipo de malefício para a sua prática, a sua parte prática do seu hábito religioso. Alguns remédios que são mais fortes ou calmantes, que podem tirar um pouco o estado de consciência plena, com certeza pode interferir, mas isso sempre vai variar de caso a caso. Certo. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, né, da medicação e das atividades religiosas no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, hoje falando sobre transtornos mentais e mediunidade. Bom, caso você queira entrar em contato com a Associação Médico Espírita de Santos, há duas maneiras. Você pode entrar em nosso site, que é www.amesantos.net.br, e lá você vai saber os cursos, palestras, enfim, todas as atividades que a Associação Médico Espírita faz aqui na Baixada Santista, ou ainda através de nosso Facebook, Ame Santos, onde você também vai ter muitas informações sobre o movimento médico espírita aqui na Baixada e no Brasil. Bom, hoje vou continuar meu papo com o Dr. Flávio Braun Fiorda, falando sobre os transtornos, né, mediúnicos, os transtornos psicóticos, né, o que a gente pode, né, definir exatamente. Uma questão que você falou no nosso bloco anterior foi a questão da medicação. Algumas pessoas hoje, elas estão, através de vários sites que aparecem de notícias, que falam, eu sei de um exame de sangue que vai indicar que esse remédio não é bom para mim. Esse foi até tema de alguns sites, programas. Só que esses exames estão ainda caros para a população, certo?
Infelizmente é de acesso muito restrito, né? Muito caro, né? Existe uma corrente de pesquisa genética que você pode avaliar através da saliva qual tipo de antidepressivo, por exemplo, vai ser o mais adequado e com menos efeitos colaterais. Mas esse exame é de uso muito restrito, infelizmente, pelo alto custo. Então, o tratamento medicamentoso vai pela experiência de cada profissional e pelo resultado da anamnese, do exame físico, do bate-papo que nós temos com cada paciente que nós atendemos, né? Por isso que é fundamental, né, que o paciente sempre retorne, né, às suas consultas para ver dosagem, procedimentos, atitudes. Claro, né? O tratamento médico é fundamental porque é o braço da ciência, né? O que trazemos de mais eficaz, mais eficiente para o tratamento personalizado de acordo com o quadro clínico. Mas uma questão muito importante que nós abordamos nessa questão dos transtornos mentais e a mediunidade é uma questão muito comum, né? Como a gente pode diferenciar uma coisa da outra, se às vezes está tão intrínseco, tão misturado. Mas um dos quesitos que nós podemos abordar é a questão da lucidez, o grau de consciência que está aquele paciente. Então, por exemplo, um paciente num surto psicótico, quase sempre ele não sabe dizer o seu nome direito, o local onde ele está, o que ele está fazendo, onde ele mora, porque ele está fora de si. E de repente, nesse mesmo surto psicótico, ele pode dizer que está tendo delírios, ideias persecutórias, alucinações visuais, alucinações auditivas ou sinestésicas, quando sente coisas andando em cima do seu próprio corpo físico. Então a gente desconfia que é um quadro psiquiátrico quando ele tem exatamente essas características. Quando ele começa a perder o seu grau de lucidez. Mas, por exemplo, eu atendo pessoas que são lúcidas, têm plena consciência de quem são, o que estão fazendo, onde estão, mas elas referem sentir coisas, ouvir vozes, ver coisas que só elas estão ouvindo. Então, se ela tem um grau de consciência pleno, aí eu vou começar a pensar na possibilidade dela ter uma capacidade de captar coisas de uma outra situação ou de um outro plano, por assim dizer, do plano espiritual. E aí, se ela tiver uma intimidade com esses assuntos, eu vou abordando passo a passo, sem deixá-la assustada. Em alguns desses casos, que tem a lucidez plena e tem essa sensibilidade mediúnica, ou tem gente que chama de paranormalidade, enfim, o nome que se dê a isso tanto faz, em alguns desses casos, pode ser que ela tenha algum compromisso de trabalho com essa mediunidade. E aí vamos indicar para locais apropriados, geralmente são casas espíritas, kardecistas, onde tem cursos para informar o que é o espiritismo, o que é a mediunidade, o que é a reencarnação, o que são processos obsessivos, quais os tipos e graus de mediunidade, para ela entender um pouquinho essa parte teórica, a questão do passe, inclusive, a desobsessão, para, quando for o momento mais adequado, ela passar, de acordo com o seu tipo de sensibilidade mediúnica, da parte teórica e para a parte prática. E alguns desses pacientes vão se direcionar ou para o trabalho de passe, ou trabalho de fluidificação, ou trabalho de cura, ou pela psicofonia, ou a psicografia, e aí variando de caso a caso. Então, quando você começa a abrir esse leque de possibilidades, você começa a sair da situação da doença e você cai na situação da sua sensibilidade mediúnica. Porque a mediunidade por si só, ela não é considerada uma patologia. Existe até no Código de Doenças, Código Internacional de Doenças, um dos códigos que você considera o transtorno de transe, de posse ou de possessão, em algumas situações religiosas, não patológicas, não ser considerado uma doença. Por exemplo... É um fenômeno específico das religiões. Exatamente. Então, como um exemplo que uma tribo indígena do interior da Amazônia tem o seu pajé, o curandeiro, onde ele diz que recebe naquela situação, naquele momento de prática religiosa daquela aldeia, o espírito da cura das árvores da floresta para ajudar as pessoas que estão doentes daquela aldeia. Então, todo aquele ritual acontece naquele momento. No dia a dia, ele não tem esse fenômeno. Então, a psiquiatria já considera isso algo mais natural, não sendo patológico.
respeitando a crença daquele indivíduo. Mas não quer dizer ainda que a medicina reconheça a questão da reencarnação e nem a questão da obsessão espiritual, como eventualmente a gente vê em alguns assuntos das redes sociais, em alguns sites também, né? Fake news, né? Infelizmente isso existe. Bom, no caso, você tem uma visão, né, mais espiritualizada, né, uma visão onde realmente essa porção espiritual é considerada. Se por acaso, né, a pessoa procura um médico que não considera, né, esse eixo, é possível que a pessoa piore o seu quadro, vindo a desenvolver até mesmo outras enfermidades, outros transtornos psiquiátricos, como uma depressão, por exemplo? Bom, nem todo profissional de saúde precisa ter esse viés espírita. Temos excelentes profissionais que são estudiosos, pesquisadores, que com certeza vão ajudar os pacientes com tratamento psicoterapêutico e medicamentoso. Esse outro lado, que a gente tem alguns conceitos diferenciais, né? A gente vai propor na hora certa. E o próprio familiar ou o próprio paciente, se não está satisfeito com alguma orientação de algum profissional, pode e deve, às vezes, pegar uma outra opinião. Isso acontece com a maior naturalidade, né? Mas sabemos que existe também as comorbidades na questão psiquiátrica, né? A pessoa pode estar para um momento de ansiedade, de estresse ou de depressão, que é muito comum. A depressão, mais ou menos 15 a 20% da população mundial ou já passou, ou está passando, ou vai passar por um transtorno de humor depressivo. É muito comum, né? Então, o médico tem que ter esse olhar mais, digamos, amplo, integral da saúde daquele paciente, né? Para perceber as nuances, as características e as tendências que estão no porvir do quadro evolutivo daquele caso que a gente está atendendo, né? A depressão é muito comum. Muitas pessoas referem tristeza como depressão. Tristeza é um sentimento humano, todos nós temos, podemos passar momentos tristes, de uma perda, de um luto, de um desemprego, de uma situação de saúde grave ou crônica que a gente passe, né? Mas nem toda a tristeza vai levar necessariamente a um quadro depressivo, que tem outras características mais completas, mais crônicas, mais arrastadas, né? Mas mesmo nos quadros depressivos, onde entra a tristeza, mas nem toda a tristeza é uma depressão, se a gente questionar muitos pacientes, na verdade eles estão magoados, estão com raivas, mal resolvidos vários assuntos. São pacientes, às vezes, têm dificuldade de lidar com algumas frustrações da vida pessoal, do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? E muitas pessoas que muitas vezes aceitam só o remédio como tratamento, na questão, por exemplo, da depressão. Na esquizofrenia, o remédio é fundamental. Da depressão, podemos medicar, mas a pessoa vai ter que se olhar por dentro para sair daquele transtorno depressivo, senão ele não vai melhorar. Entendo. Então, quanto mais integral, quanto mais multiprofissional, melhor. Sim, o tratamento médico, psicológico, terapêutico, cultivando a sua religiosidade e a sua espiritualidade. Se você colocar todas as fichas só no comprimido do antidepressivo, não vai dar certo. Por quê? Você pode criar uma expectativa de uma cura que é só a base da medicação, que não é holística ou integral, né? Nós somos muito mais do que as reações dos nossos neurônios, dos neurotransmissores. A ciência materialista nos relata que nós temos esses transtornos por alteração do neurotransmissor. Mas qual a influência dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para o nosso próprio funcionamento do nosso corpo? Seja para o equilíbrio ou para o desequilíbrio. Essa influência é enorme, é fundamental. Então, se eu tomar só o antidepressivo e continuar guardando mágoas, não vai ter um resultado positivo. Se eu tomar só aquele remédio e eu me tornar uma pessoa exigente, ranzinza, prepotente, querer sempre tudo do meu jeito, o remédio não vai dar certo. Então, sem o autoconhecimento de saber como eu sou de verdade, as questões do meu temperamento, do meu próprio caráter, o que eu tenho que melhorar como pessoa, como ser humano, em todas as situações psiquiátricas, se eu não tiver essa autoavaliação junto ao profissional de psicologia e de psiquiatria e até do seu apoio interreligioso, de fato a cura não vai vir. E essas suas afirmações estão bem alicerçadas em estudos científicos?
científicos, de ciência materialista e de ciência também de cunho espiritualista. Isso é assunto de que sai em revistas indexadas no país e fora do Brasil. Quanto mais você cultivar a sua espiritualidade, sem fanatismo, maior é a sua chance de recuperação no seu tratamento de saúde. Certo. Bom, doutor Flávio, a gente está chegando agora ao final do nosso programa. Alguma dica, algum recado para o pessoal de casa sobre transtornos mentais, mediunidade, depressão? Bom, a dica que a gente dá para os pacientes é o seguinte: não tenha vergonha de pedir ajuda, porque se você está em sofrimento psicológico, seja qual for, procure um profissional da área da psiquiatria, da psicologia, avise a sua família que você está com algum sentimento que está te fazendo mal, para buscar um auxílio. Cultive a sua fé, a sua religiosidade, a sua espiritualidade. E somando essas duas forças, com certeza o tratamento vai ser muito mais eficiente. Então, o recado principal é não ter vergonha de pedir ajuda. Sempre fazer uma associação, né? Não deixar o médico de lado. Antes de a gente terminar o programa, existe a possibilidade, né, no caso das doenças psiquiátricas, como as outras enfermidades, né? Nós tomamos algum remédio, nós melhoramos. A nossa tendência é parar a medicação. Isso acontece também na psiquiatria ou é algo que é mais arrastado? Como funciona? Existe a automedicação e os pacientes, alguns são mais indisciplinados ou rebeldes, né? E às vezes param a medicação na hora errada por conta própria. Isso pode, de alguma maneira, prejudicar o tratamento, sem dúvida nenhuma, né? O medicamento, como eu disse, na hora certa, pelo tempo adequado, com certeza vai fazer o seu efeito bioquímico. E o seu autoconhecimento vai visar a sua autotransformação, para quem sabe você não precisar daquela medicação, para não remediar com remédio, para você curar a si mesmo. Certo. Então, como qualquer enfermidade, dar tempo ao tempo, né? A ansiedade, o estresse atrapalham, porque somos imediatistas, não é mesmo? A gente com certeza quer ficar bem logo, isso é natural, é um direito de cada um. Mas o aprendizado que está por detrás daquela situação de doença que é transitória, tem que ser entendido também esse recado. Tá certo, então. Bom, Flávio, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para dar essas dicas, né, para a gente esclarecer bem essas situações, né, dos transtornos, mediunidade e também um pouquinho, né, da depressão, ainda que brevemente, que a gente falou. Bom, você que está em casa já sabe, o programa Espiritualidade em Debate inédito toda sexta-feira às 6 horas. Espero você na próxima semana. Até lá!